Pessoal, olá, como vão vocês? Estamos aqui para mais um Trocando Ideias. Hoje eu trago a nossa participação do professor Guilherme Wunsch. O Guilherme, que é doutor pela Unicinos, realizou pós-doutorado na PUC com a professora Denise Fincato, é professor também da graduação, pós-graduação, mestrado na Unicinos, e que vai trabalhar um pouquinho hoje sobre a questão das atividades ou do trabalhador em aplicativos em tempos de pandemia. Guilherme, te agradeço, antes de mais nada, a participação. E, a propósito, complementando, né, a tua apresentação, o Guilherme também é partícipe da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, né, com quem me orgulho de fazer parceria, né, Guilherme? Agradeço a tua participação aqui conosco. É sempre importante nós trocarmos ideias com os nossos alunos, e nesse momento isso acabou sendo mais fácil, né? É mais simples, porque reduz deslocamento, custos e outras realizações, né? Então, se tem alguma coisa que a gente pôde perceber desse momento, é que ele não foi só ruim, existem pontos positivos, e um deles, que eu pelo menos pretendo levar para além desse período, é essa viabilidade que nós temos de conversar com colegas, né, e colocar essas conversas, que eu costumo dizer são de bastidores, para que os nossos alunos possam perceber como pensamos além da aula, né, para fora daqueles elementos básicos de aula. Então, te agradeço a participação e já te passo a palavra para que a gente possa debater esse tema aí relacionado aos trabalhadores em aplicativos. Bom, então, olá, Marta, quero te agradecer esse convite, essa oportunidade, né? Acho que essa é a primeira vez em que efetivamente a gente está trabalhando juntos, né, num projeto assim. Então, quero aqui te saudar também e agradecer por esse convite tão gentil aí, por essa porta aberta, né, que tens feito aí tanto comigo quanto com vários outros colegas que estão participando aí desse teu projeto, né, que é o projeto Trocando Ideias aí com os alunos da PUC, né? Bom, quando a gente foi debater o tema, né, eu achei interessante a gente falar de um aspecto da pandemia que às vezes não é tão debatido ou às vezes não é tão lembrado, né, que é a questão aí dos trabalhadores de aplicativos, né? Essa pesquisa, né, claro, não foi a minha pesquisa do pós-doutorado, mas eu trabalhei algo em cima desse recorte geral, né, que foi a questão da subordinação dos trabalhadores de aplicativos. E eu acho que a pandemia agora, nesse momento, ela tem sido muito debatida em cima da MP 927, da MP 936, a própria questão do auxílio emergencial, né? Mas a gente tem um foco aqui, parece muito mais colocado em cima daquele empregado formal, né? Do empregado seletista, né? E já de um tempo, né? Muito antes, claro, de qualquer acontecimento como esse da pandemia, a gente vinha caminhando, né, num sentido de pesquisar estas novas formas de trabalho, né? E a gente falava justamente que o emprego formal ele vinha cedendo um espaço, um lugar para esses trabalhadores mais informais, de vínculos tecnológicos, né, como são esses trabalhadores de aplicativos, de sites, freelancers e tal, né? E aí, justamente falando, né, num sentido de que o caminho da empregabilidade estava rumando a um caminho de trabalhabilidade, né? Ou seja, ao invés de um emprego formal com características de direitos trabalhistas previstos na CLT, na Constituição, a gente passaria por um segundo momento, vamos dizer assim, em que, embora não houvesse essa formalidade, né, esse vínculo formal, nós continuaríamos defendendo uma espécie de patrimônio jurídico mínimo, né, dos trabalhadores, mesmo em informalidade, né? Claro que no Brasil esse debate ele é completamente recente, ele não chega ainda a esse nível de aprofundamento ou sofisticação, porque no Brasil me parece que a ideia ainda, né, se centra muito numa visão mais, vamos dizer assim, dúplice ou de dupla lógica, né? Ou eu sou um trabalhador formal com vínculo direitos seletistas, ou eu não sou um trabalhador formal, eu estou na informalidade, lá nos índices do PNAD contínuo, é um trabalhador precarizado, né? A gente ainda trabalha bastante nessa lógica, a gente não chegou ainda nesse
ponto de uma nova categoria, mesmo não tendo vínculo, possua, né, esses direitos mínimos salvaguardados como para os trabalhadores que possuem vínculo de emprego. A pandemia, porém, né, ela parece questionar, eu acho, num primeiro momento, se esse paradigma que a gente vinha tanto falando, né, de inteligência artificial e de tecnologia, efetivamente vai se colocar, né, como um novo padrão a ser seguido num cenário pós-pandêmico, né? Se a gente for pegar a realidade do Brasil, né, e pelo menos aqui, claro, nós já tivemos aí 5, 6 medidas provisórias tratando de temas atinentes à matéria trabalhista, né, a questão dos trabalhadores portuários e a situação do serviço essencial proibindo greve, a própria questão do saque do fundo de garantia agora a partir do mês de junho para poder sacar aí um salário mínimo das contas do fundo de garantia. Nós falamos da MP 927 com todas aquelas situações alternativas, né, que os empregados e empregadores podem negociar, colocação em teletrabalho, antecipação de férias, antecipação de feriados, recolhimento diferido do fundo, essas questões assim. E a MP 936, né, que vem com a ideia de redução de jornada e redução salarial e suspensão dos contratos de trabalho. Se a gente for olhar isso no âmbito macro, né, nós vamos ver que todas elas carregam pelo menos um ponto em comum, né? Nós estamos falando de medidas provisórias que estão tratando de emprego, elas não estão tratando de trabalho. Porque tudo que está ali estabelecido são direitos trabalhistas para pessoas que possuem vínculo empregatício. Porque eu estou falando de férias, eu estou falando de teletrabalho, eu estou falando de fundo de garantia, né? Então, o cenário da pandemia ele é um cenário que dialoga muito mais com a nossa ideia de ter um emprego do que com a ideia de ter um trabalho, né? Não é à toa que, por exemplo, né, nesse debate aí que parece ser interminável de isolamento social, desenvolvimento econômico, as pessoas sempre falam em abrir empresas, abrir comércio, abrir indústria, né? Como se fossem as únicas fontes geradoras de emprego, não de trabalho, né? E aí algumas categorias parecem ficar mais marginalizadas, mais esquecidas nesse período de pandemia, porque embora não tenham um emprego, possuem um trabalho, que são praticamente, vamos colocar aqui duas categorias, tá? Uma que a gente pode chamar que são esses trabalhadores de aplicativos, né? E outro, por exemplo, que são os empregados domésticos, né? Que também vivem muitas vezes uma situação de invisibilidade, de microtrabalhos invisíveis, como o pessoal da sociologia do trabalho também chama muito, né? Então, a minha ideia é a gente conversar um pouco, né, sobre alguns dados, né, que a gente tem aí sobre essa questão aí de proteção dos trabalhadores informais no período da pandemia. E aí eu queria trazer também aqui algumas notícias, né, que eu vi, fiz um levantamento das principais plataformas, Uber, Cabify, Uber Eats, 99, como é que essas plataformas estão aí tratando, né, dessa relação com os seus parceiros, né? Vamos usar aqui então o nome que eles usam, né? Já que a gente não vai debater se são ou não empregados, né? Com esses parceiros aí que eles têm, como é que eles estão enfrentando esse momento. Então essa é a minha ideia inicial aqui de apresentação e de condução mesmo da conversa. Perfeito, Guilherme. Fico feliz de trabalhar esse tema contigo. Eu acho que é um tema muito caro na atualidade para nós, né? Até porque a pandemia ela não é uma circunstância que exclusivamente o Brasil esteja vivendo, ela é uma crise mundial. E também a alteração dessas relações laborais, ela não é uma realidade exclusiva do Brasil. Ela também se faz presente num conceito de crise e de reorganização mundial das relações de trabalho, né? E o Brasil, nesse espectro, eu não sei, aqui é um debate nosso, mas o Brasil, nesse espectro, inclusive, ele vem atrasado, né? Na Europa, as alterações ocorreram a partir de 2010 a 2012, foi a média de reformulações em quase todo o território europeu, onde nós tivemos um grande volume de redução dos vínculos laborais, né? Transmissão desses vínculos para essa atividade autônoma, né? Ou informal, como queira, e para mais até, os próprios vínculos formais existentes no mercado europeu, na sua grande maioria hoje são contratos precários, ou seja, temporários,
né? Então, nós ainda temos aqui no Brasil um arcabouço significativo de direitos, né? E conseguimos mantê-lo por uma infinidade de fatores aí associados. Mas é complexo, como tu bem falaste, no momento de pandemia, a gente observar que a preocupação ela acabou se dando muito mais na relação de emprego, alijando, colocando à margem a valoração e vinculação dessas outras atividades, né? Ou seja, não excluo, mas também não incluo, né? A ideia é mais ou menos essa. Eu estabeleço regras para o recebimento lá do benefício, né, para a pandemia, para os trabalhadores com vínculo empregatício, não excluo o restante, mas eu vou avaliar caso a caso essas situações. E a avaliação está ótima, até agora nada aconteceu, né? Ou seja, eles continuam sendo avaliados e morrendo de fome, em grande parte das circunstâncias, né? Então, é interessante a gente ter esse olhar, né? E verificar como isso está acontecendo na prática. Vamos lá, Guilherme, como é que tu estás percebendo essa estruturação? Bom, acho que é uma verdade muito absoluta ali, né, que tu nos trazes, né, Marta, que essa questão, né, do Brasil não acompanhando esse momento de reformulação dos conceitos de trabalho, ao mesmo tempo em que isso foi um fenômeno na Europa, ali do final, né, daqueles primeiros 10 anos, dos anos 2000, né, porque vem ali muito pós-crise de 2008, né, a crise econômica mundial de 2008, ali a Europa 2008, 2010, 2012, né, vários países enfrentando as suas reformas trabalhistas, né. Portugal, no ano passado, né, fez uma nova alteração no seu Código do Trabalho, e também essa força, né, que o contrato temporário, esses contratos que aqui no Brasil vieram aí com o nome, né, de contratos intermitentes, ainda possuem, né, nesses países. Aqui o contrato intermitente, ele é um contrato cheio de omissões, né, ele é um contrato muito mal regulamentado. A nossa reforma trabalhista em nenhum momento ela se preocupou em tratar dessas relações tecnológicas no trabalho. A gente mal e mal regulamentou o teletrabalho, né? Nós temos 5 artigos na CLT, o 75A, o 75E, que de uma forma muito rasa apenas coloca que o teletrabalho é aquele preponderantemente fora da atividade do empregador, né? Ou seja, não consegue nem enxergar esses trabalhos de aplicativos também podem ser formas de teletrabalho, porque também são formas à distância, né? E aí a gente não consegue evoluir muitas vezes num debate um pouco mais aprofundado porque a gente fica muito amarrado, né, nas definições que nossa própria CLT colocou. Mas a gente também não pode negar, acho que é um aspecto muito importante, né, que tu bem falaste, é a questão de que o Brasil ainda, apesar, né, dessas nossas reformas aí, né, ainda consegue manter uma estrutura protetiva um pouco mais forte, né, do que alguns outros países do mundo. Aqui, com relação a essa questão da uberização, vamos chamar assim, dessas formas de trabalho, né, e essa questão de como é que a gente enxerga isso, né? Olha só, nós temos aqui alguns dados recentes, né, de que hoje no Brasil nós temos 38,4 milhões de trabalhadores informais. Desses, 24,2 milhões são trabalhadores declarados como autônomos. Né? No Brasil, nós temos hoje mais ou menos 6,3 milhões de empregados domésticos, dos quais 71% estão trabalhando na informalidade. Ou seja, nós estamos falando aí de um contingente de mais de 40 milhões de pessoas, né, de 40, 45 milhões de pessoas, né, que estão numa situação de completa desproteção, vamos dizer assim, né, da nossa legislação trabalhista, né? Porque ou são autônomos e, portanto, não estariam no nosso âmbito de atuação, ou porque, mesmo sendo empregado doméstico e que teria a regulamentação da Lei Complementar 150, não estão com carteira assinada, não estão com a sua situação regularmente, né, registrada, vamos dizer assim. Né? Então, isso muito vem de uma ideia que a gente tem de formas de consumo de produtos e serviços. Né? Hoje, existem vários aplicativos, né? Basta a gente colocar aqui
líder e outros ali que, por exemplo, eu preciso de uma pessoa para fazer uma faxina no escritório, na casa. Eu preciso de alguém para trocar uma lâmpada, eu preciso de alguém para fazer uma instalação elétrica. Eu consigo tudo nesse aplicativo, né? Eu chamo ali, digo o serviço que eu preciso, vou receber 3 orçamentos, ou seja, ainda vou poder escolher quem é o mais barato, né? Essa pessoa vem, presta serviço e tchau, né? Ou seja, eu nem tenho mais a necessidade de muitas vezes ter uma pessoa contratada formalmente para esse tipo de atividade, porque a forma de consumo disso é absolutamente modificada, né, por essa nossa era tecnológica, vamos dizer assim. A própria questão, acho que vamos usar aqui o exemplo comum da Uber, né? Não preciso de um táxi, não preciso de um transporte coletivo, não preciso usar o meu próprio veículo, porque eu tenho aí um motorista no aplicativo que vai me levar num carro que eu sei qual é, com um motorista que eu sei quem é, vai me levar, vai me trazer em segurança, e aí eu estou bem ali, porque inclusive vou pagar menos por esse serviço do que se eu utilizasse meu próprio veículo, por exemplo, né? Então há uma modificação dessa nossa forma de enxergar o consumo de produtos e serviços, que a gente chama isso de gig economy, né? E que teria sido uma ideia, né, no início, de uma economia de compartilhamento, né? A ideia inicial de toda essa estruturação dos aplicativos, da Uber, né, que começou, na verdade, como uma startup, né, era criar uma ideia de compartilhamento de economia, né? Ou seja, pessoas buscando serviços com preço melhor, com outras pessoas que se dispunham a isso, mas num sentido colaborativo, né? Só que a nossa estrutura, ela é uma estrutura de capital, né? E isso é inegável, né? O próprio Gilberto Stirmer, né, nosso professor aí da PUC, né, ele tem uma frase que é muito interessante, né? Ele diz, né, que não adianta a gente querer direito do trabalho sem capitalismo, né? E aí é justamente isso. O capital, ele faz com que, na verdade, ao invés da ideia de colaboração, vai para a ideia de, na verdade, subordinação dessa economia. Porque, na verdade, eu não estou buscando a Uber porque tem alguém que me oferece mais barato, então eu vou ajudar essa pessoa a ter um serviço, porque daí isso é interessante, porque movimenta a concorrência. Não, né? Eu vou usar porque está ali, né? Mais barato, para que eu vou pegar um táxi velho se eu posso usar um carro novinho? É isso que as pessoas avaliam, né, no momento de usar um serviço de plataforma, né? Então, isso fez surgir algo que a gente chama, né, que as pessoas chamam, a doutrina chama, enfim, de gamificação vista de cima, né? É um processo hoje em que as relações de trabalho, elas passam a ser vistas de uma forma como um jogo, né? É uma gamificação das relações de trabalho, né? A Uber é um exemplo bem claro disso, né? Por exemplo, faça 50 corridas e ganhe R$ 300, né? Consiga rotas X até o meio-dia e ganhe ingressos para um parque, sei lá, né? Isso é o jogo. Eu preciso jogar rápido para passar de fase, né? A lógica do videogame é essa, né? Jogar com habilidade para passar de fase e ter mais pontos, né? Quanto mais rápido eu passo de fase, mais pontos eu tenho no final. E é a lógica hoje dessas estruturas de plataforma, né? Quanto mais gente eu atender e mais rápido, mais pontos eu tenho, mais vem o prêmio, né? Mais eu passo de fase. Então, isso às vezes as pessoas nem se dão conta, né, desse processo de gamificação e do quanto isso acaba influenciando na própria saúde também desse trabalhador de aplicativo que fica ali dirigindo 10, 12, 14 horas seguidas, né, muitas vezes, com condições absolutamente adversas, muitas vezes, de trabalho, né, sem se alimentar, né, sem usar um vaso sanitário, sem descanso, posição sentada o tempo todo, né? Então, essas questões assim. E aí, né, nós podemos dizer que hoje, né, esse conceito aí de plataforma, que é, na verdade, um meio de comunicação de trabalhos, mas também um meio de produção de trabalhos, ele flexibiliza essas nossas formas de trabalho, porque, afinal de contas, são pessoas que, como regra, né, não possuem vínculo empregatício com essas plataformas que são gerenciadas. A gente teve, inclusive, no Brasil, né, uma recente decisão do TST
não reconhecer o vínculo de emprego de um motorista de aplicativo, né, com este aplicativo, né? Então, claro, embora não seja ainda uma posição de vinculante ou completamente pacífica, né, a gente já teve pelo menos uma primeira manifestação do Tribunal Superior do Trabalho falando sobre isso, né? E aí a gente tem aqui uns dados que são bem interessantes, eu gosto muito de trazer aqui, de falar, que é o seguinte, olha só, nós temos no Brasil, tá, uma plataforma que se chama Help. Tá? Ali nós temos serviços de eletricistas, faxineiras, programadores, designers, professores, assessores de imprensa, DJs e cosplay. Ou seja, né? Veja que num aplicativo eu posso contratar um cosplay, eu posso contratar um DJ, está bem variado, né? Assim como eu posso contratar um programador. Né? Então, assim, isso é uma forma de completa. Acho que não dá nem para dizer flexibilização. Acho que isso aqui parece, na verdade, muito mais uma desregulamentação, né, dos ambientes laborais do que uma flexibilização. Porque na flexibilização eu, pelo menos, ainda teria uma relação aqui, né? Empregado, empregador, trabalho, trabalhadora, enfim, né? Com uma intervenção mínima do Estado, né? E aqui parece uma desregulamentação total, porque eu aqui pego meu telefone e digo, bom, agora eu quero que um web designer, tá aqui o aplicativo, tá aqui o cara que eu vou chamar no mesmo aplicativo que eu vou chamar a pessoa que vai fazer um serviço de limpeza para mim, por exemplo. Então, isso precariza, né, essas formas de relação de trabalho, né, que inclusive têm sido muito faladas até na questão do Vale do Silício, né, que é aí o nosso boom tecnológico, o lugar dos sonhos, né, e que hoje muitas notícias já começam, inclusive, a denunciar condições precárias, né, desses trabalhadores, né, que exercem as suas atividades lá no Vale do Silício, né. Outros dados aqui, por exemplo, que nós temos, né, nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos é considerado o maior empregador freelance, né, do mundo. Nós temos aqui desses empregados que são contratados, né, com freelance pelos Estados Unidos, né, 59,8% deles é proveniente da Índia e é utilizado para trabalhos nos setores de tecnologia e software. Né? Então, o sonho americano, né? Aquela figura, né, que na época da reforma ficou muito bem, as pessoas debatiam, né, que não existe justiça do trabalho, né? Nos Estados Unidos não existe direito do trabalho, claro, porque na verdade, olha o que eles, né, a forma como eles exploram determinadas atividades. Outros dados aqui, ó, por exemplo, no Sudeste Asiático, na África, nós temos também altos dados de utilização de trabalhadores informais. Por exemplo, 79%, né, da força de trabalho do Vietnã é composta por trabalhadores informais em péssimas condições de trabalho e com renda flutuante, né? Então a gente pensa, né, que isso parece uma realidade do Brasil. Não, estas modificações são uma realidade global, né, que faz aí com que esse modelo de trabalho, né, formal, ele praticamente caminhe para talvez, eu não quero nem falar de um modo pessimista, mas também nem de um modo tão categórico, mas me parece que o movimento é de rumo à informalidade, né? Nós vamos precisar achar um caminho, né, de diálogo, vamos dizer assim, no primeiro momento, embora isso pareça meio clichêzão, assim, mas de tentar entender como que esses novos empregos, como que esses novos trabalhos vão se colocar na nossa realidade, mas protegendo esses direitos. Né? E o exemplo, acho que da saúde do trabalhador de aplicativos também é muito claro para nós. Por quê? Porque a gente já viu aqui nesse nosso bate-papo, né, que são trabalhadores que estão à margem das regulamentações jurídicas efetuadas nesse período de pandemia. O máximo que a gente pode colocar aqui é o auxílio emergencial dos R$600, né? Mas se a gente for falar no âmbito do direito do trabalho, essas pessoas não estão contempladas pela MP 927 e pela 936. E aí, nessas últimas semanas, a gente teve justamente a decisão do STF, né, que negou vigência lá o artigo 29 da MP 927 e considerou a contaminação de Covid como possível doença ocupacional. Né? Só esse tema já daria um bate-papo inteiro também, né? Mas só para a gente pensar aqui. Bom,
a tomada de decisão do STF nesse sentido, ela também evidencia que nós estamos tratando do paradigma emprego e não do paradigma trabalho, né? Se essa pessoa, se o motorista de aplicativo, ele se contamina, para quem ele vai postular uma ação, né? Se eu fosse usar analogicamente essa posição do STF, ele não tem com ninguém para postular essa possibilidade de reconhecimento disso como uma doença ocupacional. Sequer tu tem como até mesmo produzir uma prova nesse sentido, porque com o alto fluxo de pessoas e de contato que ele tem, trabalha como motorista, por exemplo, já coloca numa situação de risco por si só, né? Então, é uma pessoa que está à margem dessa situação. Bom, aí eu fui então ver como é que essas plataformas estão tratando desse tema aí da pandemia em relação aos nossos trabalhadores de aplicativo. Tá? Claro que aqui acabei fazendo um recorte mais com aplicativos de motoristas, entrega de alimentos, né, que são os mais utilizados, né? Bom, a Cabify, tá? Eu entrei no site da Cabify e não tem absolutamente nenhum tipo de programa ou de benefício que tenha sido publicizado pela empresa. Tá? No site da Cabify, o que nós temos é, na verdade, alguns banners, né, de cuidados, né, com dicas de cuidados, né, para esses motoristas, né, e um link que remete ao portal do Ministério da Saúde sobre a Covid, e que ali tem também algumas outras diretrizes do Ministério da Saúde, mas não tem nenhuma publicização de algum benefício que seja dado aos seus motoristas parceiros. A 99 criando aqui uma espécie de auxílio de R$300, que também vai ser alcançado para os seus motoristas, né, que utilizam dessa plataforma. Tá? Mas efetivamente realmente trouxe informações foi a Uber. Tá? Eu achei bastante coisa aqui no site da Uber. Tá? Por exemplo, eles estão oferecendo reembolso em álcool gel, produtos de limpeza, máscaras e luvas para ajudar os motoristas e entregadores parceiros selecionados a se deslocarem com segurança. Como os suprimentos são limitados, eles estão priorizando recursos para motoristas nas cidades mais afetadas pela pandemia. Tá? Qualquer motorista ou entregador diagnosticado com a Covid-19 ou que estiver em isolamento domiciliar solicitado por autoridade de saúde ou médico por suspeita ou risco de contágio, poderá receber uma assistência financeira por até 14 dias, enquanto a conta estiver temporariamente desativada. Eu não achei no site, né, não achei informações sobre a forma desse pagamento e nem o valor desse pagamento. Não tem ali uma informação de é um auxílio de X, né, um valor tal. Não sei se eles vão considerar talvez alguma situação de média, né, diária de ganhos que esse motorista teria como se ele estivesse na ativa, né, para fazer um cálculo ali do valor dessa ajuda, né. Também eles colocam como uma das estratégias de auxílio, né, os parceiros globais de locação de veículos para garantir que qualquer motorista que seja diagnosticado com o coronavírus ou colocado em quarentena com suspeita da Covid possa devolver o carro sem cobrança de multas em período posterior, né? E para os motoristas que queiram ficar com os carros por qualquer motivo, segurança, para continuar trabalhando, as locadoras parceiras deles, né, estão oferecendo condições especiais de preço. Eles citam aqui algumas dessas locadoras especiais. A Uber Eats, né, também tem aqui algumas poucas diretrizes, essas mesmas que a própria Uber usa, e também a questão de que o entregador pode escolher aqui uma opção de entrega que é deixar na porta, né, que daí não tem contato pessoal com o consumidor, né, e aqui eles dão só uma notícia de que tem uma equipe disponível 24 horas por dia para auxiliar as autoridades de saúde pública num plano de resposta contra a pandemia. E em parceria com as autoridades públicas, a Uber Eats coloca que eles podem remover temporariamente restaurantes parceiros do aplicativo quando nesse restaurante for aí constatada uma contaminação ou exposição à Covid-19. Né? Ainda
no site da Uber, eles têm uma mini cartilha, vamos dizer assim, com algumas dicas, do tipo, se você estiver doente, o que você deve fazer, se você for um motorista parceiro, o que você deve fazer, e se você for um entregador parceiro, o que você deve fazer. O que me chamou a atenção foi que recentemente, no mês de março, se não me engano, eu nem sabia da existência dessa figura de um sindicato, né? Mas em Minas Gerais, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Existe o Sindicato dos Condutores de Veículos que utilizam aplicativos. É o Sicovap, né? Sindicato Condutores de Veículos de Aplicativos, né? EP no final, né? Do estado de Minas Gerais, né? E esse sindicato, depois que nós tivemos aí uma infecção de 5 pessoas, né, dessa categoria em Minas Gerais, começou a orientar a categoria de motoristas para recusar corridas compartilhadas, né? E aí, lá na metade do mês de março, tá, houve até uma marcação de uma assembleia em que eles iriam definir ou decidir sobre uma paralisação das atividades, né? Ou seja, o Gilberto, acho que fala muito bem sobre isso, nessa questão do movimento coletivo do futuro, desse sindicato do futuro, né? A gente vê que temos já alguns sindicatos aí desses motoristas se organizando de uma forma daí mais jurídica, né, aqui com uma estrutura sindical, né, e estão demandando situações aqui que são importantes, né. De novo, eu acho que esse momento de pandemia também vai resgatar até essa própria figura do sindicato, né, que veio tão maltratada no sentido de maltratada mesmo, né, pela reforma trabalhista, seja no aspecto da categoria profissional, seja no aspecto do sindicato patronal, né? Mas me parece que essa pandemia também vai fazer com que o próprio movimento coletivo, né, ressurja de uma forma muito mais forte e necessária, né? Então, em síntese, seria isso, né? Essa conversa de precisamos também enxergar, né, a pandemia para além das relações formais, mas igualmente nas relações dos serviços que a gente consome e muitas vezes nem se dá conta. Essas pessoas também estão aí expostas ao risco de contágio. Sem dúvida. Guilherme, sabe que é tão importante essa verificação, e aí me passa um pouquinho, sabes que eu ainda estou, né, desenvolvendo a tese do meu doutorado, e a minha tese é muito em análise econômica, né, e especialmente focada no conceito previdenciário. Mas direito previdenciário e direito do trabalho é um casamento, não tem como não ser, né? E nesse momento da pandemia, o que nós observamos é justamente a margem, porque essas pessoas dos aplicativos, via de regra, também estão alijadas, em grande parte, do sistema previdenciário. Não porque a lei diga que para eles é facultativo, pelo contrário, a legislação pré-fixa uma característica aqui de segurado obrigatório e, portanto, com obrigatoriedade de contribuição. Mas uma pessoa que, grande parte, não consegue receber o suficiente sequer para o seu sustento, a última coisa que vai fazer é pagar o sistema previdenciário. Né? Então, exatamente. Nós sabemos que a gente está construindo no Brasil um grupo de pessoas, né, que eu costumo dizer que é o recheio do nosso bolo. Nós temos as pessoas vinculadas à Previdência e, portanto, salvaguardadas. Nós temos a assistência social para a condição de miserabilidade, né? E não tenho outro termo para usar aqui, é a miserabilidade, e eu tenho meio termo, aquele que não é miserável porque trabalha, porque luta, porque batalha todo santo dia para levar comida para casa, mas não consegue receber o suficiente para contribuir para a Previdência e nem tampouco para estar na miserabilidade. E ele não é assistido, né? Então, nós temos aí um problema sério no tocante a essa realidade. E me parece que aí não é só uma questão de direito do trabalho, é uma questão de direito social, né? de cumprimento da disposição constitucional nessa estrutura. E perpassa por uma reavaliação do conceito de Estado, né? Que tipo de atuação estatal nós precisamos ter? Não é mais uma questão somente do capitalismo puro e simples, né? Mas é como o Estado se coloca na presença dessa organização capitalista, né? Então, por exemplo, em termos previdenciários, hoje me parece que é muito mais razoável unificar assistência e previdência e ofertar uma renda única,
né, mínima, única para todos, porque aí eu termino com o critério de miserabilidade, não coloco ninguém numa condição de dificuldade ou de, né, de preconceito no tocante à sua estruturação, igualo as pessoas dentro do país. Então, a gente tem muito caminho ainda, né, para percorrer nessas estruturações. E quando a gente fala desses trabalhadores de aplicativo, nós temos essa circunstância. Mas tu falavas uma questão que eu acho que é interessante e me passou pela cabeça aqui, né, no tocante àquela manifestação do STF acerca do reconhecimento, né, de doença do trabalho ou doença acidentária. Eu acho que aqui o STF teve uma intenção também previdenciária. Pelo seguinte, no sistema previdenciário, a partir da reforma, para eu ter direito a uma aposentadoria, né, por incapacidade, ou até mesmo uma conversão de auxílio-doença e aposentadoria, com valor integral, eu preciso que isso seja oriundo do trabalho, né? Senão eu vou ter só o cálculo em fatia menor. Ah, Marta, mas é difícil ofertar uma aposentadoria por invalidez em função do Covid. É fato, mas a pensão por morte não é difícil, né? Então, a gente tem visto aí, e a pensão por morte é associada ao cálculo da aposentadoria devida. Então, eu acho que até teve uma preocupação que foi para além da relação laborativa típica, né? No sentido de proteger essas pessoas que já recebem pouco e que contribuem pouco com um valor que seja minimamente razoável, né, em função dessa estruturação. Então, aqui até coloco os louros ao STF. Acho que a ANP não devia ter tratado do assunto, né? No fundo, justamente. Problema, né? E o STF me parece que aqui solucionou da maneira mais razoável possível no tocante a essa estruturação, né? Mas é um tema pujante, né, Guilherme? A gente tem aqui possibilidade de debater por horas, horas e horas no tocante a toda essa sistemática, né? E, ao melhor juízo, eu acho que é um caminho sem volta. Porque aquela velha história, nós defendemos e temos a pretensão de defender a manutenção de um volume significativo de direitos mínimos, né? Mas, no fundo, também não podemos ficar para trás do restante do mundo. O Brasil não é uma ilha, ele vive dentro de uma sistemática de economia globalizada, né, de mercado laboral também globalizado, e nós precisamos, de alguma maneira, rezar a cartilha dos países que estão em ponta, que não significa dizer, e isso é importante, que sejam os Estados Unidos. Né? Eu acho que talvez o nosso paradigma esteja um pouco equivocado, né, em traçar esse exemplo como um exemplo basilar. Tá? Agora, que nós não podemos mais voltar atrás e que a gente vai ter que verificar novas sistemáticas e estruturas protetivas, isso sem sombra de dúvida. Mas aí eu acho que perpassa pelo conceito de Estado, né? Mais do que qualquer outra coisa, como o Estado vai se portar a partir desse momento, né? Porque a própria relação de trabalho, mesmo o vínculo empregatício típico, ele, afora ser reduzido em número, ele também é em valor. Nós, cada vez mais, estamos tendo uma distinção significativa, né, dos trabalhadores e do valor associado a esse conceito. Então, eu penso que num futuro, claro que não agora, mas num futuro próximo ou mediano, talvez o trabalho esteja muito mais associado àquela questão antropológica do que propriamente econômica, pura e simples. Né? Parece que a gente está vivenciando um novo momento. Domênico De Masi já nos dizia isso há um significativo tempo, né? Vamos pensar no ócio criativo. Né? E, no fundo, exatamente. Né? Que estamos vivenciando aí sem se dar conta. Eu acho que essa tua fala, Marta, assim, lembra o Domênico De Masi, lembra o Ricardo Antunes, né, lá nos Sentidos do Trabalho, quando ele fala da classe que vive do trabalho,
né? Essa decisão do STF, a única coisa assim, que também ainda fiquei um pouco inseguro é a seguinte, né? Porque a partir do momento que tu considera como uma doença ocupacional, como é que a gente vai fazer essa comunicação? Porque, na verdade, a contaminação ela faz com que o empregado tenha que ficar em isolamento, né? Tu não tem como identificar se um nexo causal, se aquela contaminação se deu ou não deu no local de trabalho, se deu na rua, se deu no transporte. Então, assim, eu acho que esse ponto ainda, a decisão, ela é complicada, porque, por exemplo, como é que eu vou fazer o encaminhamento? Eu posso fazer o encaminhamento desse meu empregado contaminado, por exemplo, se ele ficar mais de 15 dias afastado, né? Eu vou poder pleitar, então, aqui o auxílio doença acidentário para ele, porque eu vou ter que fazer uma comunicação de acidente, né? Eu acho que essas questões é que para mim assim não muito seguras, assim. Eu te confesso que eu nem saberia, né, A o minha que responder numa. interpretação, Guilherme, né? Até porque eu trabalho com direito previdenciário e direito laboral empresarial, tá? Então eu estou justo no ponto Vai que, estar escuta, o que eu faço agora? A é, minha interpretação é que o STF deu uma resposta ao conteúdo da MP. A MP dizia textualmente que a que contaminação por não. Covid não era entendida como acidente. E o STF, para mim, dizia o seguinte: não, pera lá, só um pouquinho. Nós vamos ter que avaliar caso a caso. Né? Ou seja, ele, na verdade, deu uma resposta ao conteúdo associado ao MP. Mas não me parece que ele tenha estabelecido, e acho que ele nem poderia, que toda e qualquer contaminação de um trabalhador vai ser tida como uma hipótese de acidente ou doença acidentária. Tá? É isso aí. Então, o que eu tenho dito para as empresas, né? As empresas estão muito preocupadas com isso. Marta, e agora o que eu faço? Eu disse, olha, primeiro a gente tem que seguir um protocolo, né? O protocolo de oferta de equipamento de proteção mínimo, de distanciamento, protocolo de eventual troca de turnos, né? Evitando aglomerações e cobrando essa realização de atividades. Mas tá, isso só é suficiente? Não, tem que documentar. Né? Ou seja, eu preciso aqui nesse momento mostrar que tudo está sendo desenvolvido para evitar. E aí sim, se houve a contaminação, bom, eu tomei todas as medidas, eu documentei, eu ensinei, eu ofertei, eu fotografei, eu dei curso, não posso ser responsabilizado pelo sistema, né? É claro que a gente vai ter uma infinidade de discussões, eu não tenho dúvida disso. Aliás, Nem começou isso ainda. nem começou ainda, né? Se antes, né, a gente dizia que a Justiça do Trabalho tinha reduzido em número de processos, né, que o sistema da reforma teve essa característica, caiu tudo por água abaixo. Porque eu tenho a mais absoluta certeza que nós receberemos avalanches, né, de processos de diversos gêneros, de diversas espécies aqui associados, tal qual o sistema previdenciário. Porque a Previdência também não estava preparada, né, no pós-reforma para uma situação como essa. Então, Exatamente. nós vamos ter muita coisa para discutir aí nos próximos momentos. Né? Eu acho que o que não nos faltará é assunto de debate. Né? Sem dúvida nenhuma, né? Que a gente possa ter. E tomara que este teu projeto continue, né, depois aí desse período, que ele seja aí algo bem autoral teu e que a gente possa aí participar várias vezes com várias outras pessoas e mais uma vez te parabenizo aí pela tua iniciativa e agradeço, né, de novo aí pela tua gentileza em aceitar esse tema e o convite. Bah, Guilherme, eu que te agradeço a participação, o tema. Pode ter certeza que esse projeto vai continuar. Foi uma semente, eu acho, a questão da pandemia, mas é tão bom e tão positivo nós podermos trazer o debate à tona, né? E para a sala de aula, que no fundo é uma das circunstâncias que a gente acaba muitas vezes ficando meio, né, encaixotado ali, né? E Claro. aqui no momento é uma estrutura que eles podem nos ouvir para além do tema de sala de aula. Não é só a posição da professora Marta, tem o Guilherme, tem os outros professores, né? E a gente consegue, com isso, permitir que o aluno construa o conhecimento e a sua posição, né? A partir dessa sistemática. Eu acho que isso é o importante. Te agradeço mais uma vez e, com certeza, né, portas abertas. Se quiseres outros temas, achares interessante, o que mais queremos é debater.
Tá bom? Pode deixar, com certeza. Tá certo. Até uma próxima.